O fato do dia é a criação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Investigação, que vai envolver senadores e deputados federais no Congresso Nacional para apurar o que aconteceu e as implicações e participações de atores, além daqueles que destruíram sedes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário naquela fatídica tarde de domingo. Márcio Rocha está conosco nessa abertura dos Bastidores do Poder, trazendo detalhes sobre a CPMI. Foi criada, né, Márcio? Vai ser instalada e agora toda a movimentação de bastidores ali para a composição dos cargos que envolvem essa CPI, né? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Inclusive, essa instalação foi extremamente rápida, né? Foi apenas a leitura do requerimento do deputado André Fernandes. Foi a primeira coisa que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nessa sessão do Congresso Nacional, que começou ali por volta de entre meio-dia e meia e 1h da tarde. Começou com certo atraso e continua sendo realizada neste momento aqui no plenário da Câmara dos Deputados, né? E depois dessa leitura, dessa instalação do Congresso Nacional, agora cabe aos líderes partidários fazer as indicações, o que deve acontecer a partir da próxima terça-feira, né, para os membros, né, dos partidos que vão participar dessa comissão parlamentar mista de inquérito que vai investigar justamente os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Como eu disse, o requerimento foi lido aí no plenário pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e aí, dessa forma, começa de forma oficial as articulações pela relatoria da comissão e outros cargos envolvendo aí essa CPMI. Lembrando que, inicialmente, o governo Lula, né, era contra a criação dessa comissão, mas tudo mudou depois da divulgação daqueles vídeos envolvendo aí o ex-ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, que apareceram ele e servidores do GSI interagindo com os vândalos, né, que acabaram depredando os espaços públicos aqui, o Congresso, o Palácio Planalto, também o Supremo Tribunal Federal. E aí, a partir daí, a instalação da CPMI ganhou força, principalmente porque o governo percebeu que seria muito custoso, né, evitar fazer o convencimento dos parlamentares para não assinar esse requerimento de instalação da CPMI, e aí que a instalação seria inevitável. E aí o jogo mudou, o governo começou a apoiar a instalação dessa CPMI, inclusive com as novas imagens que foram divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e aí começou também vamos dizer assim, a tentativa de virar o jogo, porque os governistas, e quem falou sobre isso aqui nessa quarta-feira foi o senador Jacques Wagner, que é o senador do PT da Bahia, falando que a comissão, na verdade, é contra quem a propôs aqui no Congresso Nacional e que o governo não tem qualquer investigação, que tudo isso vai ser definido, vai ser mostrado nas investigações da CPMI, que, segundo ele, vai provar que quem está propondo, né, os bolsonaristas principalmente, vão aparecer como os principais articuladores desse tipo de tentativa de golpe de Estado, como ele falou aqui no Congresso Nacional. E é exatamente por causa das configurações de blocos e de lideranças também, a tendência é que a base de apoio do presidente Lula aqui no Congresso seja a maioria nessa comissão. E aí o senador Randolfo Rodrigues, a gente tem que lembrar que nos últimos dias ele trocou do bloco partidário, né, do que ele estava junto com o bloco partidário do MDB, do União Brasil e de outros partidos, e acabou indo para o bloco do Partido dos Trabalhadores, do PSB. E aí essa troca fez com que o PL, que é o Partido Liberal, o maior partido de oposição, acabasse cedendo um lugar, né, na comissão mista, justamente para a base governista. E aí o líder da oposição, que é o senador Rogério Marinho, ficou bastante irritado, disse que isso não era um fato democrático, disse também que o governo lutou para a CPI não ser criada. E aí, quando cria, quer a presidência e quer a relatoria, então os oposicionistas estão aqui muito chateados, vamos dizer assim, com o fato de que o governo quer controlar essa comissão desde o começo. Lembrando que esse requerimento, mais uma vez, né, foi apresentado pelo deputado do PL do Ceará, André Fernandes, e que é opositor, inclusive, do presidente do Lula, e disse que já tinha conseguido as assinaturas necessárias e que isso mostra a força da CPMI, que vai investigar esses atos criminosos do dia 8 de janeiro. A sessão do Congresso continua aqui, a gente continua acompanhando para ver se mais alguém fala, mas a expectativa é que essas indicações sejam feitas a partir de hoje, mas oficialmente só fique conhecido
na próxima terça-feira. E o Márcio Rocha está acompanhando de perto tudo isso lá no Congresso Nacional. Valeu, Márcio, bom trabalho por aí. A gente se fala aqui na programação da RB. Beleza, um abraço, tchau, tchau. Valeu, Márcio Rocha conosco ao vivo nesta abertura de Bastidores do Poder. São as movimentações, articulações de bastidores neste momento para se estabelecer ali, para fortalecer o próprio espaço, e o governo está muito atento e mexendo os pauzinhos aí para se posicionar muito bem na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É ou não é, Alana Canepa, conosco ao vivo do Congresso Nacional, aqui nesses Bastidores do Poder desta quarta-feira. Alana, boa tarde para você. Olá, Cris Panvec, ótima tarde para você e para todo mundo. Olha a prova de que o repórter está aqui em campo. Eu estava entrando aqui, me posicionando e viu o Márcio Rocha. Ele fala ao vivo, andando de um lado para o outro, viu, pessoal? Já denunciando aqui. Nosso repórter acaba de entrar ao vivo. Estamos aqui no Salão Verde, viu, Cris Panvec? Acompanhando a movimentação no Congresso Nacional para a instalação dessa CPMI do 8 de janeiro. E Lana, o Márcio detalhava muito bem essa movimentação, e talvez o ponto que mais chamou a atenção foi justamente essa manobra, entre aspas, do governo para conquistar uma vaga a mais que seja na composição dessa comissão, porque o que o governo precisa e o que pretende neste momento é controlar os trabalhos por aí, né? E o Randolfo Rodrigues, que é essa figura aí que provocou toda essa movimentação na composição da CPMI aí dos atos de 8 de janeiro, deixou muito claro que o governo quer controlar, que os investigados não passem a investigadores. É mais ou menos por aí, né? Essa é a briga do momento, né? Até a próxima semana começam a rolar as indicações dos nomes, Cris Panvec. A preocupação do governo é garantir maioria. A gente acaba de conversar ao vivo no Band News TV com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e o senador disse que acha que dos 32 integrantes da CPMI, o governo deve ter 20 e 21. É uma maioria bastante confortável, né? A aposta nesse momento. A gente sabe que essas indicações são proporcionais. O blocão, comandado por Lira, vai ter a maioria das cadeiras dos 16 indicados pela Câmara, e 5, né, indicados vão ser do blocão. E no Senado também o governo, segundo Jacques Wagner, vai conseguir indicar um número maior de integrantes dessa CPMI. Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, deputado do PL, também acabou de conversar com a gente ao vivo no Band News TV e disse que é difícil que o governo tenha condições de indicar presidente e relator. Esses são cargos muito estratégicos, porque é o presidente que comanda o ritmo do trabalho, que define quando os convocados vão prestar depoimento, faz a agenda, e um relator é o que, depois de ouvir todo mundo, depois de pedidos de quebra de sigilo, né, lembrando que a CPMI tem poder de polícia, ele produz uma conclusão, um trabalho final que é submetido à votação entre os parlamentares. Prazo máximo de 6 meses, a gente sabe que CPMI é espaço de muito barulho, e pelo clima aqui no Salão Verde hoje, acho que vai ser uma CPMI bastante quente, viu, Cris Panvec? Aliás, você falava sobre esse ponto, CPI é um espaço para muito barulho, e uma grande preocupação, desde quando surgiram os vídeos na semana passada do ex-chefe do GSI, que turbinou, né, esse apoio e ficou inegável a abertura dessa CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro, virou um caminho sem volta, né, essa CPMI no Congresso Nacional, que foram aqueles vídeos lá do Palácio Planalto e o general lá aparecendo entre os vândalos. Muito se temeu sobre a tramitação, né, de outros projetos, porque é isso, né, Lana? A gente sabe como o CPI começa, mas não sabe como termina. É muito oba-oba, é muito celular para cá, para lá, live aberta e transmissões pelas redes aí, tanto da Câmara quanto do Senado. Enfim, a gente sabe como isso funciona. E, claro, existe uma preocupação com as propostas voltadas à economia, como, por exemplo, o arcabouço fiscal. Tem a preocupação em relação à reforma tributária, que o governo tenta, de alguma forma, viabilizar pelo menos uma primeira parte importante já neste primeiro ano de gestão. Hoje, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou sobre esse assunto. Ela se encontrou ali com integrantes da frente parlamentar e justamente na saída falou sobre essa temeridade, se o governo teme ou não uma implicação ali para a tramitação, nesse primeiro momento, por arcabouço fiscal. E ela falou sobre isso, da minha parte, acho que não vai ter nada não, vamos ouvir.
o impacto vai ser zero. Eu tenho experiência de parlamento, eu comecei minha vida como deputada estadual e terminei como senadora. Acompanho o Senado há quase 20 anos, porque meu pai foi 2 vezes senador e eu trabalhei muito acompanhando os trabalhos do Senado. Essa CPI mista é muito diferente da CPI da pandemia, onde todo mundo estava em casa e virou um verdadeiro BBB e nós estávamos falando de vida, nós estávamos falando da nossa vida. Quando é que íamos voltar para o mercado de trabalho, quando é que a economia ia voltar a abrir as suas portas. Agora nós estamos falando de um fato que aconteceu gravíssimo no dia 8 de janeiro, que precisa sim ser apurado. Eu sou defensora da instalação de qualquer CPI que tenha fato determinado e assinaturas devidas, porque é o direito das minorias, mas ela vai correr paralelo ao arcabouço fiscal, porque no caso específico, além de tudo, do arcabouço fiscal, ele tem o apoio não só da situação como da oposição, ainda que entendam que tem que fazer um outro ajuste. E é uma decisão do próprio Congresso Nacional. Nós entregamos a estrutura básica e a decisão final é do Congresso Nacional. A questão, Lana Canepa, é o seguinte, pode ser que não gere um impacto assim, né, que de travar, não rodar nada, não funcionar nada, a partir do momento da instalação da CPMI. Mas para que não haja impacto ou para que os impactos sejam minimizados, o governo vai ter trabalho, né? Vai ter que sentar, tomar café, segura a gastrite aí nos próximos meses para conseguir aprovar sem grandes sustos esse arcabouço fiscal, né? Segura a gastrite é a melhor expressão, Cris Pavec, que é um cafezinho atrás do outro. E aí o estômago vai ficando vazio. O líder do governo, Jacques Wagner, deu entrevista ao vivo pra gente agora há pouco no Band News TV. Ele estava sem almoçar até agora. Falou, não vou conseguir, vou desmaiar aqui. Falei, líder, segura um pouquinho que já vai. E ele falava também sobre a energia que vai ser gasta com essa CPI mista aqui no Congresso Nacional, que o governo resistiu por isso, porque achou que não era necessário gastar essa energia. Mas óbvio que a imagem de G. Dias circulando pelos corredores do Palácio do Planalto no 8 de janeiro, sem que o governo tivesse sido informado da presença dele lá no momento da entrada dos vândalos no prédio, é um fato novo e inevitável que isso abre uma brecha para que o Congresso Nacional discuta o assunto, discuta qual foi o papel do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional nesse dia 8 de janeiro. Então, é importante perceber aqui que os ânimos estão um pouquinho mais exaltados, mas o governo acha que vai ser tempo perdido para a oposição, porque, nas palavras de Jacques Wagner, quem foi que financiou, quem foi que organizou, quem é que pagou os ônibus, quem foi que incitou. Então, quando a gente começar a procurar essas respostas, é importante para o líder do governo que a oposição esteja preparada, inclusive para nomes surgirem, né, de pessoas que incitaram e que acabaram ajudando que os manifestantes chegassem aqui em Brasília. Parece que a gente tem um trechinho da entrevista que foi agora há pouco no Band News, né, Cris? Isso, vamos ouvir aqui, Lana? Vamos lá. Bora. O governo está cantando vitória, dizendo que já tem maioria na CPI do 8 de janeiro. O que o senhor acha que vai ser esse trabalho da CPMI que começa logo mais? Olha, a CPMI é um instrumento da oposição. Foi justamente a oposição quem lutou por ela, o governo fez de tudo para postergar, o Rodrigo Pacheco adiou por diversas oportunidades, portanto agora não faz sentido o governo querer ter maioria para coordenar uma investigação que ele é o principal investigado. Depois das imagens do general G. Dias, o Brasil inteiro quer saber se houve conivência, se houve apenas leniência, qual é o grau de participação, Flávio Dino estava ou não estava no Ministério da Justiça, ou seja, não há nada que justifique o governo querer ter maioria ou coordenar o trabalho. Se o Senado indicar o presidente da CPMI favorável ao governo, caberá à Câmara dos Deputados indicar um relator da oposição, sob pena de não o fazendo, inclusive, a gente tem que judicializar ao Supremo Tribunal Federal, porque se estará, assim, anulando o instrumento da oposição, medida essa que já foi reconhecida, inclusive, pelo ministro Barroso, na época da CPI da Covid. A expectativa do Ricardo Salles, né, Lana, sobre a CPMI aí no Congresso Nacional, né? Ex-ministro de Bolsonaro, deputado do PL, acaba de conversar com a gente agora há pouco no Band News TV, falando que está cedo para o governo cantar vitória aí pela maioria na composição dessa CPMI. Bastante polêmico o assunto, né, Cris Pavec? Agora tem uma sequência de instalações previstas de CPMIs aí pela frente.
mas nesse momento o Congresso discute a derrubada de vetos do governo. Agora, os prazos, vamos falar dos prazos, Cris? Eu não sei se o Márcio Rocha já adiantou para a gente, mas em 1 ou 2 semanas, no máximo, esse debate sobre os indicados vai estar feito, né? E aí os partidos e os blocos vão fazer as suas indicações. Ricardo Salles citou um nome, disse que pelo menos Eduardo Bolsonaro tem que propor, e no caso do governo, eles ainda estão negociando quais vão ser as indicações para participar ali da CPMI. E feitas as indicações, aí começa o trabalho mesmo. Instalada a CPMI, é que eles começam a fazer as convocações. Por enquanto, o alvo da oposição vai ser G. Dias, obviamente, deve ser dos primeiros convocados, e para o governo, os convocados, obviamente tem muita gente nessa lista, mas a oposição também pensa em chamar o ministro Flávio Dino da Justiça, e o ministro da Defesa José Múcio. Eles devem estar aí nessa lista para compor as primeiras convocações, né, nos trabalhos da CPMI. Cris, desculpa, está um pouco confuso aqui no Salão Verde, com barulho e movimentação, mas dá para conversar com vocês sem problemas. Não, é o clima dos bastidores do poder, literalmente aqui nos bastidores do poder da Rádio Bandeirantes. Lana Canepa conversando conosco, abrindo esse bastidores do poder direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira conosco.